4 leis. Será que vocês guardaram aqui na mente e no coração as 4 leis que nós já vimos? A primeira lei é: não vale colar do GAN, hein? Ele é Deus e não nós, não é? Deus é Deus. A segunda: Deus não precisa de nós, mas nós desesperadamente de Deus, nós precisamos. A terceira lei: o que Deus exige, Ele supre. Deus exige que você seja santo, que você diga não ao pecado. Ele dá a você essa força, esse poder. E na semana passada nós vimos a 4ª lei, que é: o que você busca, você encontra. Irmãos, a 5ª lei nos move para uma nova área. A 5ª lei diz o seguinte: uma fé ativa libera o poder de Deus. Uma fé ativa libera o poder de Deus. Vamos juntos? Uma fé. A fé é a palavra mais importante na religião. Às vezes a fé se refere a um sistema religioso inteiro. O cristianismo é uma fé. O judaísmo é uma fé. O islamismo é uma fé. Você entende? A fé às vezes se refere a um sistema religioso. Ou, em outros contextos, a fé se refere a um corpo de doutrinas. A fé da minha igreja. O que a minha igreja crê. Qual o corpo de doutrinas da minha igreja? Eu chamo isso de fé. Mas a maior parte do tempo, fé se refere à nossa resposta pessoal a Deus. A fé da 5ª lei não é uma religião, não é um conjunto de doutrinas, mas antes a fé aqui se refere à minha confiança diária em Deus, momento após momento, em Deus. Quando a nossa fé é colocada para funcionar, quando a nossa fé é ativa, não passiva, ela libera o poder de Deus em nós e ela lidera o poder de Deus através de nós. Nós sabemos que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja só, não importa quão religioso você seja, se você não tiver fé, você não pode agradar a Deus. A Bíblia diz isso claramente. Isso pode ser uma surpresa para aqueles que confiam na sua religiosidade para conquistar o céu. Mas, queridos, veja bem, Deus vasculha o coração e o que Deus procura é fé. Fé. Você pode ser batizado e ir à igreja. Você pode ofertar o seu dinheiro. Você pode frequentar uma classe de escola bíblica. Você pode ler a sua Bíblia, jejuar 3 vezes por semana, cantar no coro. Você pode até ser um missionário ou um pastor, mas se você não tiver fé, você nem chega perto de agradar a Deus, nem chega perto. Sem fé, diz a Bíblia, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Fé genuína, ela vem de um coração que confia em Deus. Essa é a questão que mais importa para Deus do que qualquer outra coisa que a gente diz ou que a gente faça. Deus procura corações que têm fé. Agora veja bem, a fé nunca é ou nunca deveria ser a experiência de um momento. Infelizmente, irmãos, no nosso meio existe essa tentação de cair nessa armadilha, porque a gente coloca muita ênfase na fé para ser salvo. Nós conversamos sobre aceitar Jesus, nós falamos sobre receber Jesus, nós falamos em confiar em Jesus, nós falamos em entregar seu coração a Jesus, nós falamos sobre colocar a sua fé em Jesus para você ser salvo. E aí nós desafiamos as pessoas a responderem com fé ao convite do Evangelho. Isso é certo, isso é bom,
Mas às vezes a gente deixa a impressão de que nós precisamos de fé apenas para ser salvo, e o resto da nossa vida é por nossa conta. É tipo assim, eu tenho fé no momento, e nesse momento eu deposito a minha fé em Jesus, e eu sou salvo, usei a fé. Daqui para frente é por minha conta. Não deveria ser assim. A mesma fé que nos salva deveria ser a fé que nos leva, nos conduz a cada dia. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. É isso que a Bíblia diz. Nós somos informados em Romanos 1,17, a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A vida cristã inteira deveria ser uma vida de fé. Nós somos salvos pela fé, nós permanecemos pela fé, nós caminhamos pela fé, nós suportamos pela fé, nós nos alegramos pela fé, nós servimos pela fé, nós amamos pela fé, nós sacrificamos pela fé, nós adoramos pela fé, nós obedecemos pela fé. Nós nos casamos pela fé, nós temos filhos pela fé. Tudo que nós fazemos ou deveríamos fazer pela fé, pela fé. Então a fé não deveria ser experiência de um momento, eu tenho fé em Jesus e eu sou salvo. Não, esse talvez pudesse ser o momento inicial de uma vida pela fé. Então a pergunta diante de nós, que esse sermão tenta nos desafiar, é exatamente essa aqui: o que é fé e como ela funciona? O que é fé? Como ela funciona? Na Bíblia inteira não existe nenhuma instrução mais clara a respeito de fé do que Hebreus capítulo 11, Hebreus 11. A maior parte de nós conhece Hebreus capítulo 11 como sendo a lista dos heróis da fé, a lista dos heróis da fé. Aqui nós temos uma longa lista de heróis do Velho Testamento, e a maior parte desses heróis é apresentada iniciando pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Moisés. E no final do versículo 39, nos dá uma declaração resumida dessa lista de homens e mulheres que fizeram coisas notáveis pela fé. Diz assim: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. É uma lista de homens e mulheres, Hebreus 11, que fizeram coisas tremendas pela fé. Quando a gente olha para esses homens e mulheres, 3 coisas nós deveríamos pensar a respeito deles. Em primeiro lugar, ainda que esses indivíduos sejam extensamente separados pelo tempo e pelo espaço, são personalidades diferentes, são temperamentos diferentes, são realizações e obras diferentes, eles estão unidos por uma única coisa, um único fator: tudo que eles fizeram pela fé. É por isso que eles ganharam a aprovação de Deus. Não existe nada que possa juntar Abraão e a prostituta Raabe na mesma lista, a não ser fé. Num momento crucial da sua vida, Abraão usou a fé. Num momento crucial da sua vida, a prostituta Raabe usou a sua fé. Deus viu a fé de Abraão, Deus viu a fé de Raabe, e Deus os recompensou. Então o que Abraão fez, ele fez pela fé, por isso ele está nessa lista de heróis da fé. O que Raabe fez, ela fez pela fé, por isso ela está nessa lista de heróis da fé. Segundo, viver pela fé frequentemente significa se mover contra a maré da opinião pública. Noé construiu uma arca, Abraão deixou a cidade da sua parentela, Moisés rejeitou o Egito, Josué marchou contra Jericó. Todos esses homens fizeram coisas que foram contrárias à opinião pública. Esses homens foram chamados de loucos. Queridos, o mesmo princípio permanece verdadeiro hoje. Se você decidir viver uma vida pela fé, você definitivamente se distinguirá da multidão,
e você poderá enfrentar a oposição, você poderá enfrentar o ridículo. Quantos já não viveram, ou já viveram, melhor dizendo, aquela situação em que os amigos se reúnem e todos pedem uma rodada de chopp, e você diz assim: não, eu não bebo. E alguém diz: olha o crentão aí. Olha o crentão aí. Olha o santo aí. Né? Olha o fanático aí. Vou dizer para o seu pastor que você está bebendo. Né? Vamos botar aqui um copo, vamos tirar uma foto, vamos botar no Instagram, mostrar que você está bebendo. O que é isso, queridos? Viver pela fé é isso. Algumas vezes nós vamos ser ridicularizados, algumas vezes nós vamos nadar contra a maré. Esses heróis da fé viveram isso. Nós também viveremos isso, se ousarmos viver pela fé. Terceiro, Hebreus 11 demonstra que a vida pela fé não deveria ser uma raridade, não deve ser uma raridade. É fácil a gente olhar para Enoque, Noé, Moisés, José, Davi e dizer: eu nunca poderia fazer isso. Esses caras estão fora, esses caras são além, são super-homens. Esses caras são extra, eles não são como eu, são feitos de um material diferente, um material mais nobre. Não! Bem no fundo dos nossos corações nós acreditamos na mentira que a vida de fé é uma vida restrita para pessoas especiais. Não! Nós pensamos que nunca poderíamos nos qualificar para ter os nossos nomes adicionados à lista dos heróis da fé. Mas, queridos, é por essa razão que essa lista existe. Essa lista de Hebreus capítulo 11, que fala de todos esses homens e mulheres que viveram e morreram pela fé. A lista está ali para dizer para você que você também pode viver pela fé. Esses homens e mulheres fizeram coisas extraordinárias, coisas grandiosas. E essa lista está ali, não para dizer assim, eles são especiais, mas para dizer, você também pode fazer coisas extraordinárias, se você também ousar viver pela fé. Essa é uma lista de homens e mulheres que viveram e morreram pela fé, que fizeram coisas extraordinárias, mas são homens e mulheres feitos do mesmo material que eu e você. A vida de fé, ou pela fé, está ao alcance de todo cristão. Se desejarmos isso, nós podemos viver como eles também viveram, e fazer coisas extraordinárias como eles também fizeram. Versículo 1 nos oferece uma definição interessante de fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pense nisso. Eu prefiro, essa é a nova versão internacional, eu prefiro a nova tradução da linguagem de hoje, que traduz assim: a fé das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diz que a fé é o firme fundamento. Na época do Novo Testamento, essa expressão era usada de duas maneiras. Firme fundamento significava o alicerce de uma casa. Mas também firme fundamento, na época do Novo Testamento, significava uma escritura. Então a fé é a escritura de algo que você vai herdar no futuro. A fé é uma escritura, a fé é como se algo já fosse seu, a escritura dá posse a você de algo que será seu no futuro. Ele já é seu hoje, já é propriedade sua, vai se concretizar no futuro. A fé é a escritura que garante que será seu, que aquilo que você espera chegará um dia. Mas o texto também fala, a fé é a prova. Essa palavra prova, na época do Novo Testamento, quando o escritor de Hebreus escreveu esse texto, prova significa prova no tribunal. Você já viu esses filmes de tribunal? Quando o advogado apresenta uma prova e diz, olha, essa prova mostra a inocência dele.
ou o promotor mostra uma prova e diz: essa prova mostra a culpa dele. Prova é a prova das coisas que não se veem, é o testemunho de coisas que não se veem. Você entende isso? A fé é a prova para a alma, que nos habilita a ver coisas que não podem ser vistas aos olhos humanos. Pela fé nós vemos o que, caso contrário, seria invisível. Irmãos, deixa eu dar uma paradinha aqui, fazer um parêntese. Existe um certo sentido que viver pela fé exige de você e de mim um descontentamento santo, uma insatisfação santa. O que eu estou querendo dizer? Você precisa querer algumas coisas que você não tem, a fim de ter fé. Porque a fé lida com coisas esperadas. A fé lida com coisas que você ainda não tem. Imagine, hipoteticamente, se você conseguisse tudo o que você precisa, se você quisesse, desejasse, e você pudesse ter tudo o que você tem, todas as promessas de Deus se realizam na sua vida, você alcança um estado de perfeição espiritual. Se todas as suas orações fossem respondidas, se todas as pessoas que você ama fossem salvas e servissem ao Senhor, se não existisse nenhuma necessidade em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida, você pode ter tudo, você não precisaria de fé. Você entende? Minha citação favorita, minha definição favorita de fé vem de Philip Yancey. Yancey diz assim: fé significa acreditar com antecedência, o que só fará sentido ao contrário. Acreditar com antecedência, o que só fará sentido ao contrário. A minha vida caminha para aquela direção. Eu não sei o que vai acontecer, tem muita coisa difícil para acontecer. Eu olho para lá e eu acredito com antecedência que tudo vai funcionar. Deus está no controle, eu acredito com antecedência. Quando eu chego lá do outro lado, eu olho ao contrário, e eu vejo que tudo aconteceu justamente da maneira que o meu coração creu aqui. Fé significa acreditar com antecedência, o que só fará sentido ao contrário. Eu imagino as pessoas ouvindo esse meu sermão, pessoas que têm perguntas tão profundas, perguntas que desafiam a resposta humana. Nós queremos saber por que as coisas acontecem do modo que elas acontecem, e por que as coisas não poderiam acontecer de outra maneira. Meu querido, seria errado eu dizer para você que a fé tem todas as respostas. Não tem. Talvez no céu, a gente consiga entender completamente, ou talvez no céu, essa vontade de entender completamente desapareça do nosso coração quando a gente olhar Jesus face a face. Pela fé nós vemos coisas que são invisíveis para os outros, e pela fé nós acreditamos com antecedência naquelas coisas que agora mesmo não fazem nenhum sentido, mas um dia fará perfeito sentido, porque nós vimos ao contrário. O mundo diz: veja e acredite. Deus diz: acredite e veja. Nós acreditamos, por isso estamos vendo. Uma palavra final e eu concluo. A fé bíblica nunca deveria ser fé pela fé, como se a gente estivesse acreditando nos nossos próprios poderes de lógica, de persuasão própria. Veja bem, a fé nunca pode ser mais forte do que o objeto da fé. Qual é o objeto da nossa fé? Qual é o foco da nossa fé? Jesus Cristo.
Jesus Cristo. A nossa fé descansa em Jesus, a nossa fé se apoia em Jesus. A essência da nossa fé é seguir Jesus por onde quer que Ele vá. Agora, seguir Jesus pode ser um negócio arriscado. Talvez você pergunte, pastor, tudo na minha vida vai funcionar bem se eu seguir a Jesus? Depende do que você quer dizer funcionar bem. Funcionar bem. Seguir a Jesus é um negócio arriscado. Mas aqueles que morreram por causa da sua fé, não concordarão nunca que as coisas não funcionaram bem na vida deles. Vou lhe dar um exemplo. Pedro tinha um negócio de pesca, ele era empresário da pesca, ele era dono do seu barco, ele era dono das suas redes, ele tinha um negócio de pesca. Jesus diz, abandone as redes, venha, eu farei de você pescador de homens. Pedro largou tudo. Pedro foi seguir Jesus, virou um discípulo, pregou para milhares de pessoas, foi perseguido, finalmente preso. Diz a tradição que Pedro morreu crucificado. Quando ele soube que ele iria morrer crucificado, Pedro disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Morreu crucificado de cabeça para baixo. O mundo olha para uma pessoa morta assim, por causa da sua fé, e o mundo diz assim, a vida desse cara não funcionou bem. Olha como é que ele terminou. Mas quando eu chegar no céu, eu vou chamar Pedro para tomar um café da tarde na minha casa, lá no céu. E eu vou perguntar para ele, Pedro, você foi perseguido, você deixou o seu negócio, você era um empresário, você deixou o seu negócio, você foi ser discípulo de Jesus, viveu sendo perseguido, por fim foi preso, depois morto, crucificado de cabeça para baixo. Diz para mim, sua vida funcionou bem ou não funcionou bem? Ele vai dizer, cara, olha onde eu estou no céu de Deus, o que você acha? Minha vida funcionou bem ou não? Você está entendendo? Você entendeu? Seguir a Jesus é um negócio arriscado, mas quando você anda no caminho que Ele propõe para você, sua vida vai funcionar bem. Não significa que tudo vai dar certo, significa que o final da sua vida vai ser um final lindo, porque Deus vai dar o céu para você, e o céu é recompensa de qualquer coisa ruim que você viver aqui nessa terra, porque se você viver aqui pela fé, acredite, tem um céu esperando por você. E o resumo da sua vida vai ser esse: eu estou no céu, eu estou no céu. Você acha que a minha vida funcionou bem ou mal? Eu estou no céu. Um missionário falando da morte da sua esposa e da sua filhinha de 7 meses, no Peru, morreram de acidente de carro. A esposa e a filha de 7 meses deixaram tudo para serem missionários no Peru, e a esposa e a filhinha morrem num acidente. Ele afirmou o seguinte: nada ruim aconteceu com elas, nada, elas apenas chegaram no céu primeiro que nós. Isso é fé ou fantasia, gente? Isso é fé. Eu afirmo que isso é palavra de um homem de fé, aquele que está vendo o invisível. Essa visão transformou a sua vida. Até a pior tragédia não parece ser tão trágica assim, quando ela é vista da perspectiva do céu. Eu penso que a gente pode chegar a 3 conclusões sobre aqueles que vivem pela fé. Eles verão grandes vitórias e suportarão grandes provas. Eles serão mal entendidos pelo mundo. Eles se sentirão realizados por terem feito o que fizeram até o fim. Nosso chamado não é para entender.
Deus não chama ninguém para entender. Jesus nunca disse, venha e entenda. Ele diz, venha e siga-me. Siga-me. Experimente isso. Venha a Jesus. Ponha a sua vida nas mãos de Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Significa caminhar na mesma estrada que Ele. Segui-lo por onde quer que Ele o levar. Nenhuma garantia, nenhum trato, nenhuma promessa especial. Você simplesmente caminha por aquela estrada todo dia, seguindo os passos do seu mestre. É isso. Não tenha medo de seguir Jesus. Você vai lamentar o tempo que você não seguia. Nunca o tempo que você seguir a Jesus. Qual cristão aqui poderia dizer, pastor, eu lamento tanto, hoje eu sou cristão, lamento tanto ser um cristão. Ninguém. Você está pronto para seguir Jesus? Onde quer que Jesus o levar, você está pronto? Isso é tudo que Jesus quer de você. O seu tudo. Talvez alguém pergunte, pastor, e se Jesus pedir para eu fazer algo que eu não posso fazer? E se Jesus pedir algo que eu não posso fazer? Ele vai pedir. Ele vai pedir. Ele vai pedir para você fazer algo que você não pode fazer. E aí você vai precisar dele. E aí você vai se agarrar mais a ele. E aí ele vai te dar o poder para você fazer o que ele mandou você fazer. Você entende isso? Essa é a vida de fé que ele está nos chamando para viver. Eu garanto a você uma coisa, se você decidir seguir a Jesus, Ele vai pedir a você para fazer o impossível, e em seguida Ele vai ajudar você a fazer isso. A nossa parte é simplesmente dar o próximo passo. Próximo passo. Só dê o próximo passo. Se apresente a Deus. Se apresente a Deus. Hebreus capítulo 11 fala, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé Raabe. Eu me pergunto se outros nomes poderiam ser adicionados a essa lista, não é? Pela fé Davi, pela fé Juliana, pela fé Ana. Será que o seu nome poderia ser adicionado a essa lista de pessoas que ousam viver pela fé? Deus vai nos dar a coragem para seguir o Senhor, de forma que algum dia os nossos nomes poderão aparecer nessa lista, de homens e mulheres que viveram e morreram pela fé. Uma fé ativa libera o poder de Deus. E essa, meus irmãos, é a quinta lei da vida espiritual. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, que privilégio, que honra é poder depositar a nossa fé em Ti. Certamente existem pessoas que têm muito mais fé que eu ou os meus irmãos aqui, mas estão depositando sua fé em coisas inúteis, em deuses inúteis. A palavra diz que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a fé em Ti moverá montanhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos para ver o invisível, para receber o impossível.
Obrigado, Senhor, porque podemos sair daqui e viver a nossa vida amanhã, essa semana, vivê-la pela fé. Nós não somos daqueles que desistem, Senhor. Nós estamos agarrados a Ti. E nós vamos seguir em frente, pela fé, crendo no impossível, vendo o invisível. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Deus abençoe você.